Greetings, friends. Saudações, amigos! Como você deve saber, estamos lendo o maravilhoso livro O Grande Conflito, traçando a história cristã através dos tempos. Mais recentemente, vimos a Reforma Protestante e como Deus continuou a guiar o seu povo mesmo em meio a terríveis perseguições. Continuaremos nosso estudo na próxima semana, mas hoje nós lembramos de uma data muito importante na história do movimento remanescente de Deus nos últimos dias, 20 de maio de 1863. Lemos na página 343 do Grande Conflito que a obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo seu Santo Espírito, dirige de maneira especial seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Guilherme Miller, sobre quem vamos falar mais nas próximas semanas, foi um respeitado fazendeiro americano que viveu no Nordeste dos Estados Unidos em meados do século XIX. Certa vez, Miller duvidou da autoridade divina das Escrituras, mas depois de vários anos de descrença, ele começou a se sentir sem esperança. Contudo, Deus não se esqueceu desse homem honesto e gentilmente abriu os olhos de Miller para a verdade da palavra de Deus. Miller começou a estudar a Bíblia de forma séria, versículo por versículo, usando apenas uma concordância como guia. Ao estudar de forma fervorosa, ele experimentou a verdade encontrada em Salmos 119, 130, que diz: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Enquanto estudava o livro de Daniel, Miller chegou a este versículo-chave. Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Depois de estudar essa passagem por algum tempo, ele concluiu que a volta de Jesus era iminente. Miller se tornou um líder proeminente no que ficou conhecido como o Segundo Grande Despertar. Milhares de pessoas nos Estados Unidos e além estavam convencidas de que Jesus voltaria em breve. Com base nas profecias de Daniel, foi finalmente determinado que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Eles esperaram ansiosamente que seu Senhor aparecesse, mas quando o relógio bateu meia-noite no final daquele dia fatídico, sua tristeza não conheceu limites. Eles choraram e choraram até o raiar do dia. Esta experiência foi predita no livro do Apocalipse, onde o apóstolo João é informado por uma voz do céu para fazer o seguinte: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Quando João pede o livrinho, o anjo lhe diz: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. João seguiu as instruções e descobriu que era exatamente como o anjo havia dito. Disseram-lhe então: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Esta profecia descreve perfeitamente a experiência dos milleritas. Enquanto muitos crentes se afastaram após uma experiência tão amarga, um grupo menor continuou estudando a Bíblia, convencido de que o erro não estava na palavra de Deus, mas em sua interpretação dela. Por meio do estudo cuidadoso, comparando escritura com escritura, eles perceberam que em nenhum lugar a Bíblia chamava a terra o santuário. Um equívoco comum naqueles dias que levava à suposição de que a purificação do santuário deveria estar se referindo à terra.
À medida que este pequeno grupo de crentes continua estudando a palavra de Deus, eles perceberam que o santuário mencionado no livro de Daniel era muito maior do que qualquer coisa aqui na terra. Era o santuário no céu, do qual o santuário israelita na terra era apenas um tipo. O estudo do santuário é um tópico importante que vamos discutir em vídeos futuros. Mas, por enquanto, observaremos que esse entendimento da profecia bíblica foi o início de um movimento profético do fim dos tempos que levou a um estudo bíblico cada vez mais profundo. No final do ano de 1848, esse grupo de fiéis havia formado os conceitos básicos de vários ensinamentos bíblicos muito importantes, incluindo o sábado do sétimo dia, o duplo ministério de Cristo no santuário celestial, o estado dos mortos, o dom do espírito de profecia, uma compreensão das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e a segunda vinda de Cristo. Muitos detalhes dessas doutrinas ainda precisavam ser compreendidas de forma mais profunda, mas os conceitos básicos estavam ali. O pequeno grupo de crentes cresceu rapidamente e, nos anos seguintes, desenvolveu um ministério editorial, produzindo revistas, folhetos, livros e muito mais. Além disso, à medida que cresceu o número de adventistas guardadores do sábado, igrejas foram construídas em vários lugares. Em 1854, Ellen White, a quem os adventistas do sétimo dia acreditam ter recebido o dom profético, começou a convocar um movimento para se estabelecer na ordem do Evangelho. Ela havia sido instruída em visão de que a ordem na igreja deveria refletir a ordem do céu e da igreja no Novo Testamento. A princípio, houve alguma resistência à organização como corpo oficial, pois alguns temiam que, se organizada, a igreja se tornaria a Babilônia. Mas a necessidade de organização estava se tornando mais aparente. Forneceria alguma forma de endosso e apoio formal para os que estão no ministério, uma forma de reconhecer os membros. Também havia necessidade de uma provisão legal para a posse de propriedades, como uma gráfica e os prédios da igreja. Por fim, um passo importante foi dado no outono de 1860, quando o nome Adventista do Sétimo Dia foi oficialmente votado em uma conferência especial realizada em Battle Creek, Michigan. Na primavera seguinte, a Associação Editora Adventista do Sétimo Dia foi legalmente constituída. Em abril de 1861, mais passos foram dados durante uma reunião em Battle Creek, onde foi decidido formar conferências estaduais e uma conferência geral. Vários meses depois, as igrejas em Michigan se reuniram para formar a primeira conferência estadual. Isso foi altamente significativo, pois muitos outros passos importantes foram dados, incluindo a adoção de um procedimento para fornecer credenciais aos ministros da conferência, bem como procedimentos para eleição de oficiais da igreja e para aceitar novos fiéis na comunhão. Logo, igrejas em vários outros estados também se uniram para formar conferências. Assim, o palco estava montado para que todas as associações estaduais se reunissem para formar uma conferência geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como isso aconteceu? David Tring, diretor do Escritório de Arquivos, Estatísticas e Pesquisas da Associação Geral, explica em seu livro Hearts of Faith, How We Became Seventh-day Adventists. A importante reunião começou na noite de quarta-feira, 20 de maio de 1863, depois que os delegados chegaram de trem a Battle Creek. Havia 18 delegados vindo de 5 das 6 conferências estaduais que haviam, incluindo Michigan, Nova York, Illinois, Wisconsin, Minnesota e Iowa.
A Conferência de Vermont não enviou nenhum delegado, mas as igrejas em Ohio, que ainda não havia se formado em uma conferência, enviaram 2 delegados. Além disso, muitos observadores interessados havia, inclusive Ellen White. A primeira ação dos delegados foi eleger um presidente e secretário temporários. O presidente era Jotham M. Aldrich, que tinha 35 anos e havia se convertido apenas 3 anos antes. Uriah Smith tinha 31 anos e foi eleito secretário. Curiosamente, ele não era um delegado. O grupo então cantou Long Upon the Mountains, do hinário James White, publicado 2 anos antes. Os delegados apresentaram suas credenciais para verificação e a reunião foi suspensa até a manhã seguinte. No dia seguinte, quinta-feira, 21 de maio, 8 delegados foram escolhidos para redigir uma Constituição que foi aprovada por unanimidade. Com isso, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia foi oficialmente fundada. Isso proporcionou uma estrutura permanente com conferências como constituintes e sessões anuais. Haveria 3 oficiais permanentes, presidente, secretário e tesoureiro, e um comitê executivo de 3. É interessante que a Constituição original começasse com um preâmbulo, explicando que a Conferência Geral estava sendo estabelecida e que era com o propósito de garantir unidade e eficiência no trabalho e promover os interesses gerais da causa da verdade presente. Além disso, a Constituição indicava que o Comitê Executivo deveria supervisionar todo o trabalho missionário, decidir onde tal trabalho era necessário e quem iria como missionário. Desde aquela época, Deus abençoou sua igreja tremendamente, crescendo de apenas 3.500 membros e 6 conferências em 1863, para mais de 22 milhões de membros, com presença em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. A igreja opera milhares de escolas, hospitais, editoras, ministérios de mídia e muito mais. Tudo com o propósito de ministrar aos outros e compartilhar a esperança que temos com o mundo. Vejam, amigos, Deus organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para unidade, identidade e missão, para proclamar as 3 mensagens angélicas dos últimos dias ao mundo necessitado. É o movimento profético descrito no livro de Apocalipse. E Deus convida a nós para avançar hoje no chamado especial que Ele fez. Sua palavra profética é 100% confiável. Nós podemos confiar nela. Ao encerrarmos, gostaria de compartilhar com vocês essas incríveis palavras registradas em Abacuque 2, versículos 2 a 4. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não tardará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Vamos orar juntos agora mesmo. Pai Celestial, obrigado por liderar um movimento ao longo de décadas, sim, mesmo ao longo dos séculos, desde o início dos tempos. Obrigado porque o Senhor tem um povo ao longo da história que seguiria os mandamentos de Deus e os princípios do próprio céu. Obrigado pela história recente de estabelecimento de um poderoso movimento. Movimento do Advento que vai levar à proclamação final das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 ao mundo e vai preparar as pessoas por meio do poder do Espírito Santo para a breve volta de Cristo. Obrigado por o Senhor estar conosco e por nos guiar como povo
Abençoe-nos agora, enquanto realmente olhamos para o Senhor, aquele que pode nos ajudar a viver verdadeiramente pela fé, completamente no Senhor e por meio da graça de Jesus Cristo. Pedimos tudo isso em nome de Cristo. Amém. Amen.